existe um desejo dentro de você que você nunca contou para ninguém, talvez por parecer ser irresponsável, ou por parecer talvez não ser o momento certo, assim, né? Muitas vezes isso é taxado como imaturidade, né? Olha, para ser sincero, eu cansei um pouco de abafar isso daí com desculpas lógicas, assim, e tô começando a parar de fugir das minhas intuições, das minhas verdadeiras intuições. Meu nome é Rogério Lopes e esse quadro aqui é O que eu não me disse. Eu vou fazer perguntas que eu fugi muito tempo delas e eu encorajo você, talvez, também responder essas perguntas aí nos comentários. Olha, essa pergunta é bem cabulosa. De fato, a gente se esforça tanto para fazer todos os nossos corres aí, né? Seja eles profissionais, as responsabilidades que a gente precisa cumprir. Dentro daquilo que a gente faz, a gente sempre acredita ou gera uma expectativa de que a pessoa vai estar olhando para aquele detalhe que para nós é o detalhe mais importante, né? Aquele detalhe que a gente quer que a pessoa olhe, observe e valorize aquilo, né? E muitas vezes esse detalhe passa totalmente desapercebido, a pessoa nem se ligou daquilo lá. Mas ok, fizemos a nossa parte, entregamos o que tinha que entregar ou cumprimos com o que a gente tinha que cumprir. Eu que pensei nessa pergunta e ela é tão complexa que eu não consigo nem responder aqui ao certo. Mas se alguém de vocês tiver essa resposta, pode colocar aí nos comentários. Eu creio que assim, eu estou sendo responsável com aquilo que é previsível, com aquilo que é acordado. Então, a partir do momento que eu tenho algo que eu combino com alguém, eu me esforço ao máximo para que eu consiga cumprir com o que foi combinado, né? E, não tá aqui a pessoa que sempre foi perfeita e sempre conseguiu seguir à risca isso daí, por conta de diversos fatores, assim. Mas, quanto mais maduro nós vamos ficando, a gente tenta cumprir com uma maior excelência isso daí. Agora, até que ponto que eu estou com medo de decepcionar as pessoas? Esse, com certeza, é o ponto que mais me assombrou. Talvez me assombre ainda. Acho que hoje menos. Durante toda a minha vida, assim, especialmente a vida profissional. Porque é aquilo que não está acordado, né? Quais são as expectativas que as pessoas estão criando sobre a gente e a gente ter que cumprir aquilo, ter que adivinhar qual que é essa expectativa e ter ainda que cumprir essa expectativa. Talvez a gente não tenha que cumprir nada, na verdade, mas a gente cria uma ideia de que precisa cumprir, porque se a gente não cumprir, aquela pessoa vai falar isso, vai falar X, Y, Z. Pelo menos eu fiquei muito refém disso por muito tempo, né? E eu posso dizer que assim, eu acho que eu precisei perder algumas coisas para de fato perder o medo disso. E no final das contas, era uma coisa da minha cabeça. Pode ser que a pessoa nem estava criando expectativa nenhuma. Na verdade, sou eu que estou ali tentando, imaginando que a pessoa esteja criando uma expectativa muitas vezes surreal sobre a minha entrega, sobre tudo. E isso daí vai para tudo. Sobre a minha entrega profissional, sobre a roupa que eu estou vestindo, sobre como eu vou chegar em tal lugar, sobre como eu vou... Assim, a minha cabeça, ela ampliava isso tudo. Então, você fica num ponto que muitas vezes você fica inerte ali, né? E isso me assombrou por muito tempo, por muito tempo. Acho que o ponto que pega é o medo de quebrar aquela imagem de adulto estável, de adulto bem-sucedido. Acho que o medo da gente perder isso daí faz com que a gente crie todo esse pensamento, toda essa tensão, né, de expectativas, do que as pessoas, o que as pessoas esperam sobre nós, assim. Mas, de fato, pode ser que a pessoa nem esteja lembrando que eu exista, né? Então isso daí é uma coisa que nos últimos tempos
ficou mais leve na minha cabeça justamente por conta disso. É possível, as pessoas têm tantos problemas, têm tantas coisas que elas pensam para elas mesmas, problemas que elas precisam resolver, que ela não tá nem aí olhando, pensando em mim, olhando e criando expectativas sobre mim, né? Olha, o preço é caro. É caro, é caro. Eu, pelo menos, paguei caro. Eu acho que ainda tô pagando caro por isso daí. Muitas coisas que eu gostava eu não tava fazendo mais. Eu tava totalmente sedentário. Eu sempre gostei de esportes e não tava praticando esporte nenhum. Eu sempre gostei de música e eu não estava dedicado nem um pouquinho para música. Meus instrumentos estavam poeirados, guardados. Enfim, todos os prazeres eles estavam totalmente engavetados, assim. Especialmente projetos de coração mesmo, por exemplo, eu sempre quis sair para a rua para fotografar, fotografia de rua, mas por muito tempo eu ficava pensando, mas e se um cliente potencial me vê na rua com uma mochila vagando lá e fazendo fotos assim? Poxa, não tem nada, eu sei que não tem nada, o cara é fotógrafo, ele tá fazendo as fotos dele, tá tudo bem. Mas por algum motivo, em algum momento da minha vida, isso daí eu olhava isso de uma forma muito negativa. Eu ficava pensando, o que vão pensar? Então, o que eu pago toda vez que eu digo não para algum desejo, né? Eu acho que é um confinamento. É um confinamento, e essa palavra, tudo fica... essa amargura, né? Eu não vou falar que tudo fica amargo, porque depois que eu parei de comer açúcar, eu sinto um grande prazer em coisas amargas, assim, né? Na verdade, o amargo que eu sinto não é o mesmo amargo que eu sentia quando eu comia doces, né? Então, mas acho que vocês entendem, né? Que o preço é esse confinamento. Esse confinamento, eu me sinto num quarto escuro, sem oxigênio. Esse é o preço, assim. Cara, eu acho que eu seria simplesmente eu. De certa forma, hoje eu sou, mas com uma certa cautela, digamos assim, né? Hoje, por exemplo, eu por ser um profissional autônomo, né, que eu atendo diversos clientes, né, eu preciso cuidar muito do meu posicionamento. Com certeza, isso daí é necessário, né? Então, se eu tô na rua, em qualquer lugar público, eu procuro estar de uma forma adequada, porque eu sempre penso, pode ter um cliente potencial por ali, pode ter alguém ali que possa me avaliar, né, de forma equivocada, né? Então, para eu não correr esse risco, então eu sempre falo, se eu vou no mercado, né, se eu estou em casa, eu vou ali no mercado só para pegar 3 pãezinhos, eu coloco uma roupa legal, eu não vou de qualquer jeito, mesmo que seja para ir buscar 3 pãezinhos. Então, assim, se não houvesse o julgamento, com certeza eu ia de qualquer jeito, do jeito que eu ficasse mais à vontade, do jeito que se eu tô em casa super à vontade e preciso comprar 3 pãezinhos só, eu vou sair daquele jeito lá. Muitos fazem isso, né? Eu, atualmente, ainda não consigo fazer, porque eu ainda tenho essa questão do julgamento por eu ser autônomo, por eu, né, ter clientes e tal. Então eu confesso para vocês que eu tenho não sei se é um zelo, né, ou medo mesmo do julgamento, mas se não houvesse o julgamento, eu seria totalmente eu, assim. Olha, isso daí, eu acho que eu me orgulho de ter feito isso não vou ser prepotente em dizer que eu fiz com maestria, mas eu estou muito feliz com o resultado. A primeira mudança, a primeira parte que eu procurei mudar foi a minha saúde. E, poxa,
tem tanta coisa ligada a essa parte da saúde, tanta coisa. Então, desde da motivação, desde a disciplina que você conquista para poder conseguir esses resultados, esses padrões eles acabam sendo levados para outras áreas da nossa vida, né? Então, eu digo que assim, essa parte da mudança de comportamento com atividades físicas, com alimentação, o que se vê a olho nu é um corpo diferente, com certeza. Bem diferente, porque eu emagreci 30 quilos e ganhei massa magra. Mas hoje, quando eu vejo uma foto minha com 30 quilos a mais, eu vejo muito mais o Rogério que estava ali no interior daquele corpo ali, do que aquela estética mais robusta, vamos dizer assim, né? É isso que eu me sinto orgulhoso de ter mudado, sabe? E eu tenho certeza que foi uma mudança para melhor, uma mudança para melhor da pessoa que estava ali dentro. Então, esteticamente ok, né? Mudou bastante, mas é uma outra pessoa que tá, principalmente uma outra pessoa porque essa pessoa tá menos amarga, né? Ela tá vivendo coisas que ela se permitiu viver coisas que ela tinha totalmente abandonado por medo dos julgamentos, né? E não só por medo de julgamentos, mas porque eu priorizava outras coisas politicamente corretas, né? E colocava isso frente à minha pessoa. Hoje eu penso ao contrário. Primeiro eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem, né? O resto vem depois. O resto vem depois. Eu não vou conseguir fazer nada bem feito, nada, absolutamente nada, se eu não estiver bem. Então, a primeira coisa é a minha saúde física, mental, espiritual. Depois vem o resto. E principalmente essa mudança, ela não precisa ser um caos, né? No meu caso, essa mudança eu ainda estou em processo de mudança. Tem algumas coisas que ainda não mudaram, né? Mas ela não precisa ser um caos, ela pode ser pequenos passos, porém passos, né, firmes, né? Mas ela pode ser pequenos passos, pelo menos comigo aconteceu dessa forma, né? Eu não acordei um dia na segunda-feira, já parei de comer açúcar, já comecei a treinar crossfit, já comecei a fazer jejum intermitente, já comecei a fazer 3 atividades, não. Hoje eu faço tudo isso, mas aconteceu tudo isso nesses 6 anos, né? No primeiro dia que eu comecei o meu processo de mudança, a única coisa que eu conseguia fazer era acordar de manhã, que já era uma luta, porque, né, eu não tinha... eu negligenciava a saúde do meu sono também, e ia dormir tarde e tudo, então eu acordava às 6 da manhã e ia fazer uma caminhada de 1 hora. Era isso que eu conseguia. Ponto. Hoje eu já faço muito mais coisas que se tornaram um hábito, né? E que são padrões que são copiados para outras áreas da minha vida, e então eu me sinto feliz por isso, por ter conquistado isso daí. Porém, não foi um caos, foi grandes passos, assim, ou melhor, foram pequenos passos de forma consistente. Bom, eu não sei quais são os desejos que você está internalizando aí que ainda não foram colocados para fora, mas eu sei o quanto isso talvez te aprisione, né? Eu sei o quanto isso gera um certo cansaço em você. De um tempo para cá eu decidi que a lógica seria eu trabalhar a favor dos meus desejos. E assim eu tenho feito e tem dado um resultado muito bom. Eu estou muito feliz com essa decisão. E você tem trabalhado a favor dos seus desejos ou você ainda se sente aprisionado, com medo do julgamento? Eu já passei por isso daí, né? Não é nada fácil. Mas me fala aí nos comentários o que você ainda não se disse.